Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você ouve o programa De Coração para Coração na Rádio Nova Shekinah FM, a glória de Deus em seu lar. A partir de agora, eu convido você a ouvir a palavra de Deus com o presbítero Lucas, da Assembleia de Deus, a glória de Deus, aqui na Rua Albano, Praça Seca. Ouça com atenção, porque o Espírito Santo de Deus estará falando aos nossos corações. E você que acompanha o nosso canal Marcelo Mesquita aí de Pregai, a gente pede seu apoio, se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos que são apresentados e deixando o seu comentário também no canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Que Deus abençoe a todos. Presbítero Lucas, da Assembleia de Deus, a glória de Deus, com a mensagem da palavra do Senhor. Bom dia, a paz do Senhor. Sou o Lucas, vim aqui trazer hoje a palavra do Senhor Jesus, a convite do nosso irmão Marcelo Mesquita, um grande amigo, um prazer que tive de conhecer esse irmão abençoado, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério A Glória de Deus, o pastor Reis, e hoje estamos aqui para aproveitar e compartilhar um pouco do amor e do carinho de Jesus, amém? Vou estar lendo aqui em João, capítulo 4, no versículo 10. João, capítulo 4, versículo 10. Um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, onde ele, naquele momento especial, onde muitos desprezavam aquela mulher, ele foi lá falar do seu amor. E só através daquele amor, daquele conhecimento de Jesus, ela pôde realmente compartilhar depois com os outros o que ela ouviu de Jesus. João, capítulo 4, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Hein? Somente esse verso. Eu gosto muito desse verso, dessa história. Eu sempre aconselho, quando as pessoas vão ler a Bíblia, ler história. Assim como às vezes nós na escola líamos a história do descobrimento do Brasil, da América, todas aquelas histórias da escravidão. É bom lermos as histórias de Jesus, porque isso nos fortalece, isso também santifica as nossas vidas, edifica, fortalece a nossa fé. E essa história é uma das histórias mais lindas e mais importantes da palavra do Senhor, porque Jesus, ele foi assumir uma responsabilidade nossa. Uma coisa que nós deveríamos fazer e não fazíamos, principalmente na época os fariseus ou alguns judeus, homens que tinham uma responsabilidade de falar do amor de Jesus, de trazer as pessoas até Jesus, de incluir as pessoas no meio da família de Deus, e eles não o faziam. Faziam o contrário, excluíam as pessoas. E Jesus teve que vir do céu. Jesus teve que descer da sua glória e se tornar um humano mortal, só para atingir ou fazer algumas coisas que eram a nossa obrigação. Jesus, ele chegou próximo dessa mulher, tanto é que no começo, quando Jesus ele passa por Samaria, ele começa a falar com aquela mulher, ele pede água, e a mulher se assusta porque ela era uma samaritana e Jesus era um judeu, e os judeus não se comunicam com os samaritanos. Muitos homens deixavam de falar com aquela mulher, e entra uma questão muito mais importante ainda, além de samaritana, ela era uma mulher. Ela era uma mulher. E Jesus passou por cima de todos esses paradigmas só por causa do amor. Só por causa do amor. O apóstolo Paulo nos disse que ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna pelos pobres e não tivesse amor, nada disso me adiantaria. O amor está acima de tudo. Às vezes a falta do amor nos impede de incluir as pessoas, e Jesus ele veio para incluir as pessoas. Jesus foi até essa mulher, uma mulher que era desprezada, uma mulher que os homens não se comunicavam com ela, principalmente os judeus, pelo fato de serem geneticamente puros, só porque ela era uma mulher que fazia parte do povo mestiço. Eles achavam que aquela mulher não poderia receber Jesus, achavam que os samaritanos não poderiam se aproximar de Jesus. Só que a palavra do Senhor nos garante, nos dá certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
todo aquele que quiser conhecer Jesus, todo aquele que entregar a sua vida ao Senhor, pode ser salvo. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que têm dificuldades, todos os doentes, todos. Ele não escolheu as pessoas ou disse quem pode ou não chegar até Ele. Ele disse: vinde a mim todos, e eu vos aliviarei. Só que isso não estava acontecendo naquele momento, naquela época, como não acontece em alguns lugares hoje em dia. Estavam desprezando aquele povo, os samaritanos, os homens que tinham a responsabilidade e a obrigação de falar do amor de Jesus. Jesus começa a conversar com aquela mulher. Quando ele pede água, ela se assusta e depois ele disse: ah, se você conhecer o dom de Deus. Ah, se você conhecesse aquele que te diz: dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Rapidamente aquela mulher responde e diz: mas o Senhor não tem água. O Senhor está me pedindo aqui água, o Senhor com sede, como o Senhor me daria água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? E ela nem sabia que estava falando com o Criador de Jacó. Ela nem sabia que ela estava falando com o Criador, aquele que criou o seu pai Jacó, o seu ancestral, porque ele tem todo o poder. Lucas disse em capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Se ela conhecesse o dom de Deus, ela poderia pedir e receber a água viva. Às vezes, sofremos pela falta do nosso conhecimento de Jesus. Pessoas hoje estão morrendo, sofrendo. Pessoas estão indo para o inferno sem salvação porque não conhecem Jesus. E nós, cristãos, homens de Deus, igrejas, que temos a obrigação de pregar Jesus, de falar do amor de Jesus, para essas pessoas receberem a água da vida, não fazemos. Não cumprimos com a nossa obrigação como eles não faziam antes, onde teve a necessidade de Jesus descer para a terra, para incluir aquelas pessoas que estavam sendo excluídas da sociedade, da igreja. Jesus teve que descer para amar aquelas pessoas que estavam sendo desprezadas. Jesus teve que descer do céu para a terra para salvar pessoas que eles estavam deixando presas, ainda escravas do pecado, escravas de opiniões, de ideias, de teorias. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegarmos até Jesus, precisamos de Jesus, do próprio Jesus. Para chegarmos a Jesus, precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo somente. Para você ser salvo, você não precisa do pastor, da missionária. Você não precisa de uma teologia, você só precisa conhecer Jesus. Aquela mulher estava escrava do pecado. Aquela mulher não conhecia Jesus. E Jesus disse para ela: se você me conhecesse, você teria água viva. Ela ainda não entendeu de primeiro. Muitas pessoas hoje questionam quando chegam na igreja, você que não é cristão e agora está assistindo esse vídeo ou vai assistir ouvindo a rádio, às vezes questiona: poxa, eu leio a Bíblia e não consigo entender nada. Eu chego na igreja, às vezes eu ouço alguma coisa e não consigo sentir nada. Essa mulher, aconteceu isso com ela estava próxima de Jesus e não conseguiu entender naquele momento. Mas tudo é um processo. Você que é casado ou você que ainda não é casado, para você conhecer o seu esposo, antes do casamento tem um namoro, depois do namoro tem um noivado, e aí sim vem um casamento, porque você passou a conhecer aquela pessoa. E Jesus é assim. Começou com um namoro com aquela mulher. Eles se conheceram ali, aquele amor à primeira vista, no poço. Depois eles foram para o noivado, começou uma intimidade maior, Jesus começou a falar do seu amor, e depois houve o casamento, onde ela realmente teve uma intimidade com Jesus e foi pregar para outros homens, anunciar a Jesus. Não foi da noite para o dia. Algumas pessoas, da noite para o dia, de uma hora para outra, de forma instantânea, recebem uma libertação, outras têm um processo. Com o tempo você passa a conhecer. Jesus, ele curou homens de forma instantânea, curava, o cego enxergava, o mudo falava, os endemoniados eram libertos. Só que teve um homem cego que Jesus, ao curá-lo, ao decretar a sua cura, Jesus perguntou: o que você vê? Ele disse: eu vejo homens como árvores andando. E logo em seguida Jesus ministrou mais uma vez a cura definitiva. Ele passou a enxergar os homens como são. Significa que alguns homens têm um processo. Algumas pessoas têm um tempo. Precisamos refletir sobre as nossas vidas. Lamentações capítulo 3, versículo 39.
está escrito o seguinte: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Às vezes sofremos consequências dos nossos próprios erros. Às vezes não vemos mudança naquele momento em que queremos ver, porque é uma consequência. Erramos, nós escolhemos aquilo que plantamos. Mas nada disso nos impede, ou pode nos impedir, de buscarmos a presença de Jesus. Nada disso pode nos afastar do amor, do conhecimento de Jesus. Porque para sermos salvos, para buscarmos a presença do Senhor, para não irmos para o inferno, irmos para o céu, precisamos conhecer Jesus. Acima de qualquer coisa, acima de tudo, precisamos conhecer Jesus. Você que é crente, fale do amor de Jesus. Esqueça a sua experiência, esqueça o que você ouviu, o que você aprendeu quando criança. Esqueça essas regras. Fale do amor de Jesus. Porque quem morreu por nós foi Jesus. Quem pode nos levar até o céu é Jesus. Quem nos ama verdadeiramente e nunca nos trai é Jesus. Pregue Jesus. Igrejas, vamos falar do amor de Jesus. E você que não é crente, repito, que está assistindo esse vídeo, ouvindo a rádio agora, busque Jesus. Jesus te ama. Se você conhecer o dom de Deus, se você verdadeiramente soubesse quem é Jesus, aquele que morreu por você, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna jorraria dentro do seu ser, só porque você conheceu Jesus. Estamos em um momento de pandemia, de desespero, muitas pessoas morrendo, outras tirando as suas próprias vidas, cometendo suicídio, mas porque não tem Jesus. Ah, mas tem crentes que dizem que tem Jesus e morreram, sim, mas Jesus disse que aquele que crer nele nunca morrerá, e aquele que vive e crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Nós temos Jesus. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Quem tem Jesus não se desespera. Quem conhece Jesus não tira a sua própria vida. Quem conhece Jesus, mesmo que chore como um ser humano, que tenha medo, ele fica tranquilo porque ele conhece Jesus. Ele sabe que Jesus lhe garante a vitória. Ele sabe que ele está nessa terra de passagem, vai para o céu. Vai morar com Jesus para sempre. Isso é conhecer Jesus. Isso é ter paz no meio da tribulação. Todo mundo, imagino, já conheceu, já ouviu a história de Jó. Jó conhecia Jesus. Jó tinha uma intimidade com Jesus. Qualquer outro ser humano no mundo arrancaria a sua própria vida, blasfemaria o nome de Jesus. Mas Jó não, Jó conhecia. Não numa intimidade tão profunda. Mas ele não se desesperou. Ele chorou, ele sofreu, sentiu tristeza, mas ele em momento nenhum deixou de crer em Jesus. Isso lhe garantiu a vitória. Isso lhe garantiu uma recompensa, bênçãos. Nós servimos a Jesus não para receber bênçãos, mas Jesus nos abençoa porque nós o servimos. Jesus nos abençoa por causa da nossa fidelidade, porque nós buscamos, procuramos conhecer Jesus. Depois que Jesus começou a conversar com aquela mulher, Jesus disse para ela algo sobre a vida íntima dela. Ela teve 5 maridos, o que ela tinha agora não era marido dela. E ela rapidamente muda de assunto, porque ela viu que Jesus tocou ali naquela intimidade dela. Mas Jesus não estava preocupado com a intimidade dela, com o pecado que ela cometia. Jesus só estava mostrando para ela que ele é Jesus, que ele sabia de tudo que ela fazia. Jesus não está preocupado com você que bebe, que fuma, que cheira, que rouba, não. Ele só está preocupado em mostrar para você que ele é Jesus, que ele te conhece, que ele criou você. Ele pode mudar a sua história. Jesus só está preocupado em falar para você que ele te ama, que ele quer mudar a história da sua família, que ele quer te curar, que ele quer te libertar. Ele não está nem aí para o que você faz, ele só falou o que ela fazia para mostrar para ela que ele sabia. Mas ele não estava preocupado com aquilo. Ele disse que só estava preocupado com a adoração. Aquela mulher, depois que falou para Jesus, ela não podia ir para Jerusalém, o templo de adoração ficava em Jerusalém. E os samaritanos não podiam ir para Jerusalém. E Jesus falou, isso não é importante. Onde você adora, se é em Jerusalém, se é no monte. Deus está preocupado com aqueles que adoram a Jesus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade significa ter fé e ter as obras, porque a fé sem obras é morta. Crê em Jesus. Busque conhecer Jesus. Busque se aproximar de Jesus. Busque intimidade com Jesus. Quando você acordar, procure descobrir quem é Jesus.
Quando você dormir, quando deitar antes de fechar os seus olhos, reflita um pouco sobre o seu dia. Se você não tem Jesus, como foi o seu dia? Agora, como ele seria se você tivesse Jesus? Reflita um pouco, procure se aproximar de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para você ter salvação, você precisa de Jesus. Para você não ir para o inferno, você precisa de Jesus. Para você ter alegria verdadeira, paz eterna, você precisa de Jesus. Para você ter uma cura da sua enfermidade, você precisa de Jesus. Muitas pessoas às vezes têm uma festa, vão para a rua, bebem, enchem a cara a noite toda, de manhã aquela dor de cabeça, aquela ressaca. A vergonha às vezes sem o controle de saber o que fizeram à noite. Quem tem Jesus não, quem tem Jesus às vezes está lá na igreja, nem tem nem vontade de ir embora. Às vezes ele acorda de manhã já com aquela vontade, ainda aquela alegria do culto, aquele prazer. Aquela vontade, falam, poxa vida, por que aquele culto acabou? Olha a diferença de quem tem Jesus. Muitas pessoas agora estão desesperadas, sem saber o que fazer, acordam com doenças, com enfermidades. Mas quem tem Jesus acorda em paz. Quem tem Jesus nesse momento agora está tranquilo, está feliz, está alegre, está sorrindo. Porque conhece Jesus. Porque tem Jesus. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração hoje. Conheça Jesus. Busque conhecer Jesus. Busque intimidade com Jesus. Jesus te ama. Você que é crente também, às vezes, está longe de Jesus. Judas andava com Jesus, mas estava longe de Jesus. Não tinha tanta intimidade com Jesus como nós pensamos que ele tinha. Outros discípulos já tinham intimidade com Jesus. O importante é você conhecer Jesus. O importante é você obedecer Jesus. O importante é você confessar Jesus. Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Procure conhecer Jesus. Assim que você conhecer Jesus, uma fonte de água vai jorrar na sua vida. Uma água que nunca vai permitir que você tenha sede. Uma água que vai te purificar de todos os teus pecados. Uma água espiritual que vai te levar para o céu. Jesus te ama. Conheça Jesus. Busque conhecer Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor. Amém. Presbítero Lucas, da Assembleia de Deus, a Glória de Deus. Essa igreja fica na Rua Albano. Quem vem pela Cândido Benício, é só subir, né? Só subir. No final ali, à sua esquerda. Presbítero Lucas pode informar para os ouvintes os dias de culto, os horários, para que as pessoas possam visitar ali a Assembleia de Deus, a Glória de Deus? Está filmando, às quintas-feiras, na Rua Albano, e domingo, quinta-feira, 19h30, o culto normal aqui que nós temos. E no domingo, às 17h30, iniciamos a escola dominical. E às 18h30, o culto normal de domingo. Amém? Os irmãos estão convidados, se quiserem aparecer, quinta e domingo. Amém?